e com certeza vai ter um raio-x ali dos bastidores em Brasília. Trago agora aqui ao palco do Morning Show ele que é um dos principais nomes da oposição no Senado Federal, que é o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, para falar aqui com a gente, discutir com a gente sobre, primeiro, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, só se fala disso, e também da coletiva dos parlamentares da oposição, senador, que acontecerá em instantes, ao que tudo indica, né? Bom dia, bem-vindo ao Morning novamente. Muito bom dia, André Marinho, parabéns pelo trabalho, toda essa bancada aí muito preparada, pelo trabalho de contraponto que hoje no jornalismo a gente vê raramente. E eu digo para você como um senador de oposição, mas que tem uma posição independente, né? Sempre tive em relação ao próprio Bolsonaro, né? Nunca votei 100% com ele, tive muitas divergências com relação ao porte de armas, né? Que era uma bandeira dele, eu sou contra, respeito até a posse, mas o porte não. É a questão da indicação de Cássio Nunes Marques para os STF, eu fui um dos poucos a se posicionar publicamente e votar contra. Então, assim, eu tenho essa independência para dizer que ele é um perseguido hoje clássico, político no Brasil, né? Então não se faz em nenhum lugar do mundo, né? Você pode pegar, né, os julgamentos que a gente tem, esses mesmo que o Lula vai lá levantar faixa da Cristina livre, né? Cristina Kirchner livre, né? Ou seja, tá fazendo o que com a soberania da justiça da Argentina, né? Mandar um avião da FAB para pegar uma corrupta lá no Peru, condenada, né? Então, com dinheiro nosso. Então, eu posso dizer para você que o Bolsonaro não foi condenado, né? Então, essas medidas me parecem vingança política, né? Nós estamos vivendo um país, infelizmente, desse sentimento negativo que não vai nos levar para lugar nenhum. Então são abusos reiterados. Você tem uma ideia, André? Nós temos agora um senador da República com a tornozeleira eletrônica, não é por corrupção, não. E o caso do Marcos Duval é tão grave que ele não tem nem denúncia, nem condenação, né? Então a gente está vivendo algo como jornalistas, né, que estão hoje exilados do país, com rede social bloqueada, com passaporte retido, com conta bancária que o cara trabalhou a vida inteira em outras áreas, bloqueados por uma decisão de um ministro. Então o Senado é corresponsável por todo esse caos institucional que está acontecendo no Brasil, essa insegurança jurídica que está afugentando, inclusive, investimentos do nosso país, porque o Senado não fez o impeachment do Alexandre de Moraes. Há muito tempo que é cobrado isso aqui, e os presidentes sucessivamente engavetando. Chegou a hora, como chegou a hora também a anistia aos presos políticos. Você não pode ter pessoas que não tiveram a dupla jurisdição, que não tiveram o acesso aos autos, que não tiveram, olha só a gravidade do que eu vou falar aqui, a ampla defesa, o contraditório, a individualização das penas, senhoras com 72 anos de idade, aqui uma delas, né, a dona Iraci Nigoshi, o primeiro preso político, Daniel Silveira, depois da democratização, aí podendo até morrer sem ter uma prisão humanitária, uma decisão humanitária para fazer um tratamento em hospital. Então, tudo isso que está acontecendo, nós vamos reverter, não tenho dúvida. O Senado acordou a partir das gigantes mobilizações que nós tivemos no final de semana em todo o país, e nós vamos entrar firme hoje, nesse primeiro dia de sessão deliberativa, daqui a pouco começa. Que há um ânimo renovado aí, talvez impulsionado aí pelo clamor popular, acho que isso é inegável. Acontece que o jogo político realmente são questões de números, de acordos e de composições. Tem que ver se isso realmente vai se verificar na realidade, até porque a oposição tem condicionado, né, David, a dois fatos que seriam, enfim, complexos, eu digo legislativamente falando, de serem confirmados: anistia ampla, geral e restrita e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vamos trazer essa atualização e o David complementando com a pergunta aqui, senador. Não, acho que a pergunta é justamente essa, Marinho, sobre, vou levar então para o Davi Alcolumbre, que é o presidente da casa, essas duas propostas que o Marinho bem colocou. Caso não sejam aceitas, o que vocês pretendem fazer para reagir a isso?
David, perfeita a colocação sua e do Marinho. Aliás, eu tive com o Rogério Marinho, agora cedo, amanhecemos juntos aqui no Senado Federal, e nós vamos fazer algo que nunca foi feito, né, aqui no Senado. Porque esses pedidos de impeachment, vocês lembram, a gente já reiterou, já pediu, já obstruiu sessão, mas nós vamos agora por tudo ou nada. Né? Porque o Brasil, a população precisa se sentir representada pelo Congresso Nacional, e ficou muito claro no grito das ruas, que ecoou aqui dentro fortemente, que o Senado está desmoralizado. Estou falando aqui da nossa casa. Então é uma questão de dever, né? Os senadores, inclusive muitos que se recusaram a assinar esse pedido de impeachment lá atrás, estão assinando. De ontem para hoje já aumentou, estão faltando acho que 3 ou 4, né, na minha contabilidade aqui, nós vamos passar na coletiva daqui a pouco a atualização, e está aumentando a pressão e nós não vamos desistir. Então, para deixar, eu não posso revelar a estratégia, mas vocês vão saber daqui a pouco, nós vamos fazer algo que nunca foi feito e não vamos arredar o pé, até 3 pautas serem votadas. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né, que está reconhecido pelo mundo inteiro com a lei Magnitsky, como um abusador, né, quanto mais de direitos humanos, a anistia desses presos políticos do Brasil de hoje, em pleno século XXI, e o fim do foro privilegiado, que é essa chantagem de um poder sobre o outro com relação a não se fazer o que tem que ser feito para garantir a independência e a harmonia entre os poderes. Então nós vamos, agora ou nunca, com muita serenidade, com muita responsabilidade e respeito, conseguir essas pautas com a ajuda do povo brasileiro, que continua nos dando, nos incentivando desde sempre. Ele poderia adiantar, né, pra gente, já às 11 horas da manhã que vocês vão fazer essa coletiva, já adianta pra gente, senador. Já são 11, hein? Já são 11, já deu horário. Mas vocês vão entender por que eu não posso falar agora. Vocês vão entender daqui a alguns instantes, mas você pode ter certeza que isso nunca foi feito, pelo menos desde que eu estou aqui em 2019, isso nunca ocorreu. E a gente vai realmente partir para algo fundamental para conseguir restabelecer a democracia no Brasil. Porque hoje a gente tem uma ditadura assim escancarada em toda a nação. Esse foi o senador Eduardo Girão, agregando em muito aqui, como sempre, a ver os próximos capítulos, que com certeza, ao que tudo indica, já prometem muitas faíscas, manchetes e talvez, não sei, nesse contexto que parece de uma guerra santa institucional. Esse terceiro item aí dessa lista já ambiciosa, realmente eu torço para que vá adiante, até porque não dá, né, senador? De vez em quando a gente fica um pouco cínico aqui e geralmente a gente comenta por aqui que os verdadeiros freios e contrapesos dessa república parecem cada vez mais os rabos presos de uns com os outros. E a gente precisa moralizar ou pelo menos zerar esse jogo minimamente. A gente agradece aqui. E esse terceiro item, viu, André? Esse terceiro item que você falou do fim do foro privilegiado, a boa notícia é que já foi aprovada no Senado, por unanimidade. Bem lembrado. Né? E agora falta a Câmara e lá os deputados também têm estratégias parecidas com o que a gente vai fazer aqui para votar isso emergencialmente. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Senador Eduardo Girão, obrigado demais pela presença. A gente segue adiante aqui no Morning Show. Comentário de Jess Peixoto. Ao que tudo indica, enfim, a temperatura só sobe de todos os lados. O senador Girão fez uma exposição aí já de um plano que está orquestrado com a oposição para, de fato, votar algumas pautas que são importantes. André, existe um clamor, um pedido popular nesse momento muito grande em relação à situação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E olha que coisa assim ímpar. O pedido não é ao impeachment do presidente da República no instrumento da política mesmo, é no instrumento ali do judiciário. E existe uma mobilização dos senadores da oposição que vem de um longo prazo. Só que ela ganhou muita força nessa última semana com as medidas que foram tomadas em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Então, isso vira uma pauta comum. E aí, o risco disso realmente passar, a chance disso realmente passar, deles conseguirem pelo menos colocar esse pedido, de ter força nesse pedido, está cada vez maior. E vale lembrar que o Senado Federal passa pelas eleições do ano que vem e que é uma eleição
majoritária, ou seja, como funciona no sentido ali de uma eleição de governador, embora sejam 2 vagas. Então, é uma eleição majoritária. Então, existe um peso em determinados senadores que estão aí passando por essa transformação, que é a maioria do Senado Federal, de agradar suas bases eleitorais. E a partir disso, muita coisa pode mudar. E quem era meio morninho, não tá dando mais atenção, faz o jogo ali da hora, na hora que a eleição tá chegando, muda o jogo e sabe o que essa pessoa vai fazer? Votar com que o interesse do seu eleitor, porque não quer ver o nome lá como não voto o que meu eleitor quer. E aí acaba votando, quem sabe, um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. Mas quem não pode continuar morninho, morocochô para baixo é você, meu caro ouvinte e telespectador,